Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu uma pesquisa que eu considero um dado em específico ali desastroso para o governo Lula, que deve ter recebido isso aqui com muita preocupação, porque você imagina que um governo recém-empossado, nos seus primeiros dias, teria a maior paciência da população, mas eu vou trazer números aqui realmente preocupantes e, assim, outros relacionados à avaliação pessoal do Lula nem tão preocupantes assim. Como é que vai conseguir equilibrar tudo isso? E qual que é a explicação para que nos primeiros dias já tenhamos um governo, eu vou trazer para vocês, em que praticamente empata quem avalia ele como ótimo ou bom e como ruim ou péssimo. Mas antes de mostrar para vocês os números, eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder nos dê essa força, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, não gostar dos números em si, deixa like. Se não gostar do vídeo, deixa dislike, faz parte, comenta aqui embaixo. Se puder, compartilhe, espalhe para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, foi divulgada uma pesquisa Atlas, ela foi feita no dia 10 e no dia 11. Tem 2 pontos de margem de erro para mais ou para menos e ouviu 2.200 pessoas. E uma notícia que me chamou muito a atenção de uma forma negativa para o governo foi que o governo do presidente Lula é avaliado como ótimo ou bom por 41,3% da população, enquanto, vejam bem, 38,4% veio como ruim ou péssimo. Como a margem de erro é de 2 pontos, dá para considerar empate técnico, que é empate na margem de erro. Vamos pegar aqui só para finalizar. É considerado regular para 14,3% e 6% não souberam responder. Então isso aqui é muito complicado porque o governo já começa numa situação com pouquíssima margem para erro. Já começa diante da opinião popular mais fraco, por exemplo, do que o governo Lula 1, do que o governo Bolsonaro, inclusive, do que o governo Dilma 1. Então é um motivo de alerta. Mas vamos ver aqui outros números. No final a gente volta para tentar entender as razões desses números, já que o governo acabou de começar, não tem tanto motivo assim para você avaliar como ruim ou péssimo, e também não tem como avaliar como ótimo ou bom. E agora vamos falar aqui então do desempenho pessoal do Lula, que é melhor do que a avaliação do seu governo. 51,1% aprovam o desempenho pessoal de Lula, enquanto 41,6% desaprovam. Lembrando que o 51,1% praticamente o que ele teve de votos, 50,9% no segundo turno. 7,4% não souberam responder. Expectativa para o atual governo melhor do que em relação a Bolsonaro. 53,7% acreditam que a administração do petista será melhor que a de Bolsonaro, enquanto 41,9% esperam que seja pior. Aqui então a expectativa para o futuro, e 4,4% responderam aqui que será igual. Sobre a economia, perguntado sobre o cenário econômico daqui a 6 meses, também é uma questão vinculada ao futuro, 49% acham que a situação da família vai melhorar, 19% acham que ficará igual e 32% que vai piorar. Agora, em relação ao cenário econômico, a situação do país, 53% tem uma expectativa que o quadro melhore, 11% acha que vai ficar igual e 36% acha que vai piorar. Sobre o legado Bolsonaro, 40% responderam que o legado é muito negativo. Vejam bem, 10,8% avaliam como negativo. Se você soma os dois, você tem 50,8%, o que praticamente também repete o número de votos válidos obtidos por Lula no segundo turno contra o ex-presidente. E detalhe, quando você pega, às vezes a pesquisa traz, trouxe a avaliação do governo, ruim ou péssimo, e o ótimo ou bom, às vezes quando você junta tudo, você tem uma ideia, mas quando você se separa, como fez aqui, você tem 40% de muito negativo. Então, realmente aqui um dado muito ruim para quem é bolsonarista e acha que a sociedade, a população teve uma boa experiência com o governo Bolsonaro. Já 23,6% acredita que o legado é muito positivo. Então, o outro extremo, de um lado 40%, do outro 23,6%. E 11,6% vem como positivo, somando 35,2%. E se eu fiz a comparação de quem acha muito negativo ou negativo, que é praticamente os mesmos votos que Lula teve, aqui não acontece o mesmo com os votos de Bolsonaro. Porque se você soma muito positivo com positivo, dá 35,2%, bem abaixo dos 49,1% que Bolsonaro teve no segundo turno. Aí será que é aquele voto antipetista que está contrariado com o governo, mas como não queria Lula e a volta do PT, então votaram no Bolsonaro mesmo com alguma contrariedade? Isso aqui vale também para o primeiro turno, já que teve aquela ideia de, vamos afunilar nos dois aqui. Outros 13,8% consideram que o legado é misto. Aqui, então, esse pessoal do legado misto pode ser que tenha votado mais
no Bolsonaro, tanto positivo como negativo eles avaliaram. A imagem de Lula e Bolsonaro, a de Lula é positiva para 52% dos entrevistados e negativa para 44%. Em relação a Bolsonaro, aqui praticamente uma inversão, 43% imagem positiva e 54% uma imagem negativa do ex-presidente. Agora, voltemos aqui ao número inicial, que é o que me chamou mais a atenção, porque Lula foi eleito, como eu disse aqui várias vezes, com 50,9% dos votos válidos, e para quem imaginava que pelo menos esse percentual de eleitores, né, teriam a maior paciência com o seu governo, se enganou. Porque o governo aqui, repito, ele é avaliado como ótimo ou bom por 41,3% da população, enquanto 38,4%, praticamente o mesmo tanto, o veem como ruim ou péssimo. E cá entre nós, sejamos justos. Né, não dá nem para avaliar um governo nesses primeiros dias assim. Olha, eu já disse aqui várias vezes, a gente tem muitas ressalvas em relação ao que o Lula fará, mas se me chegasse e me perguntasse agora, William, como é que você avalia o governo? É difícil avaliar como ruim ou péssimo e também como ótimo ou bom, né? Eu acho até que, não sei se esse tipo de pesquisa, né, em relação a governo, desempenho pessoal, tudo bem, o que você acha desse, daquele, qual que é a sua expectativa para o futuro, mas avaliar um governo, quando no caso a pesquisa foi feita aqui nos dias 10 e 11, eu acho muito precoce. Agora, de todo jeito, isso aqui já deve acender um alerta, um sinal de alerta lá forte no governo, porque é o seguinte, a margem para erro a gente sempre soube que seria muito pequena e essa pesquisa confirma. Então vamos ver, porque o governo vai ter que tomar muito cuidado com as decisões daqui para frente, mas é claro também que uma decisão acertada que traga respostas para aquilo que o povo de fato está precisando fará com que esses números melhorem, como a gente já viu outras vezes, o governo começa e vai melhorando a sua avaliação, o que não aconteceu com a Dilma em 2015, por exemplo, no Dilma 2. Ela começou com avaliação, né, já menor do que ela teve no primeiro mandato, mas por conta das medidas adotadas, em especial na economia, com o negócio de ajuste, Joaquim Levy, não sei o que mais, descumprindo inclusive várias promessas de campanha, a popularidade dela despencou rapidamente, o que abriu espaço e favoreceu também lá o impeachment. Então o governo Lula, né, diante da opinião pública, baseado nessa pesquisa, não teve aqui uma boa notícia, ele já começa meio que nas cordas também, emparedado pelo sistema financeiro, qualquer coisinha que tenta fazer ali ou esboça que vai fazer, como aconteceu com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, só disse que queria conversar com as pessoas, uma comissão quadripartite para ver pontos do que ele considera anti-reforma da Previdência feita por Bolsonaro. Nossa, mas o mundo desabou. Então qualquer coisa, o mercado já reage, tem a grande mídia como garganta de aluguel dos interesses do sistema financeiro. Então no Centrão também, né, tá aí, como sempre teve, colocando o governo na parede. O Lula, por conta da forma como venceu a eleição na tal frente ampla, já teve que, enfim, lotear bastante o governo, contemplando os partidos aliados, né, no primeiro turno, no segundo, e também partidos que nem aliados foram, como o caso do MDB que não apoiou ninguém no segundo turno. Teve lá alguns políticos, Simone Tebet, Renan Calheiros, Anísio Oliveira e outros mais, mas assim, também já teve aí 3 ministérios agora, União Brasil, que também não esteve com Lula, foi chamado a participar, e ministro da União Brasil, né, estão causando polêmica, Daniela do Vaguinho, tem lá o Juscelino Filho na comunicação, que desagradou, né, a imprensa mais vinculada ao lulopetismo, o Valdez Góes, ex-governador da Amapá, né, foi indicado pelo União Brasil, mas não é do partido, também tem alguns problemas, enfim, tem também o PSD, que não apoiou o Lula no segundo turno, mas foi contemplado com alguns ministérios. Então Lula já fez aí um bom loteamento, digamos assim, no primeiro escalão, tem uma margem muito pequena para se movimentar em relação a isso, mas vamos aguardar e ver como que vai ficar daqui para frente. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: por que essa aprovação tão baixa com tão pouco tempo de governo? Temos algumas possibilidades, como por exemplo, muitos votaram no Lula por causa do voto útil, né, no primeiro turno, e depois um voto também no Lula por rejeição ao Bolsonaro, tapando o nariz, muitos com vergonha de declarar voto. O petista pode até, mas que absurdo, né, você não fazer uma declaração mais incisiva. Olha, nem todo mundo é lulista e petista, muitos eram apenas anti-Bolsonaro, não eram pró-Lula. Então foram lá, votaram, mas são pessoas que não estão com tanta paciência. Elas votaram no Lula, digamos assim, por falta de uma opção mais competitiva para derrotar o ex-presidente. Então era um anti-bolsonarismo que levou muitos votos para o Lula. Então essas pessoas, elas não vão começar agora com toda a disposição do mundo em ter toda a paciência assim. Segundo também o que traz essa pesquisa, que houve uma queda em relação aos votos e agora a avaliação positiva do governo.
Um outro motivo é que a oposição, tanto a bolsonarista assim como a não bolsonarista, seja oposição no Congresso, assim como nas redes sociais, será pesadíssima. E nem sempre, né, os bolsonaristas, por exemplo, usam dos melhores métodos. E aí várias decisões, desde a transição, já estão sendo exploradas contra o governo. Então isso aqui vai inundando grupo de WhatsApp. Se o governo não cuidar muito bem da comunicação, pode se complicar porque a direita, a extrema-direita, domina muito bem esse negócio aí de redes sociais. Bom, e agora aqui, sobre uma coisa que, se o governo não tomar cuidado, pode ser que piore ainda mais essa avaliação, uma manchete que saiu ontem na Folha. O governo Lula pretende manter salário mínimo em 1.302 e desistir de aumento adicional. Quando eu falo ontem, 11 de janeiro, talvez você assista isso aqui depois. Bom, se fosse como o Lula prometeu na campanha, o aumento real do salário mínimo deveria ser 1.320. Alguém pode falar, William, mas R$18 a mais parece pouco, né? Sim, mas para quem vive do salário mínimo, R$18 para quem tem um filho, por exemplo, pode ser você poder comprar 4 litros de leite, dependendo, claro, do local, ou talvez até 5 litros por mês. Então isso aqui, às vezes, a gente pode, né, esnobar R$18, mas para muita gente faz sim diferença. A matéria da Folha diz que, segundo o integrante do primeiro escalão, o aumento de apenas R$18 daria um bônus político limitado a Lula. Então, preocupação é com bônus político, né? Por outro lado, o impacto fiscal certamente produziria efeitos negativos sobre a confiança de investidores e, consequentemente, na recuperação da economia, sobretudo no momento em que o time econômico ainda busca convencer o mercado de que adotará medidas para reduzir o déficit de 231,5 bilhões contratado para o ano. O impacto desses R$18 no salário mínimo seria de em torno de 7 bilhões para os cofres públicos, mas aqui é o tal do medo do tal do mercado, né? Agora vai ter que tomar uma decisão, porque se o governo não aumentar como prometeu na campanha, vai ser explorado pela oposição, vai pegar lá a manchetezinha e vai divulgar, e isso faz parte do jogo, né? Quem perde, quem está na oposição tem que cobrar para que quem venceu cumpra uma promessa de campanha, e essa foi uma delas. E sobre esse déficit aqui, se o governo tivesse apresentado uma proposta clara na campanha de reforma tributária, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, taxar as grandes fortunas, mudar o imposto, a tributação sobre heranças e doações. Alguém pode pensar, William, mas essas medidas, né, onde é que se viu isso? Eu digo, né, nos países que deram certo. Você pega a tributação sobre grandes heranças nos Estados Unidos, vai de 29% a 40% mais ou menos. Na Europa, em torno de 40%. Você pega imposto sobre lucros e dividendos, é praticamente só o Brasil mais 2 países que não cobram. Os outros todos cobram. E aí você deve fazer isso para quê? Para mudar a lógica e aliviar o imposto sobre o consumo, que penaliza os mais pobres. Sem falar na questão do imposto de renda, que no Brasil é um absurdo. Agora quem recebeu um salário mínimo e meio vai passar a pagar imposto de renda. Não é um problema do governo em si, porque a tabela tem que ser corrigida. E se você não corrigir a tabela, o salário mínimo aumenta. Então, cada vez mais pessoas vão se enquadrando para pagar o imposto de renda, e a partir de 5 mil e pouco você já entra no teto, e quem ganha 20, 30, 40, 50 mil paga o mesmo de quem ganha 6 mil, quando eu falo mesmo em termos de alíquota, o que é também um absurdo. Essas distorções precisam ser corrigidas, e se elas forem corrigidas, o que eu duvido muito que acontecerá nesse ano, reduziria o déficit para o final de 2023. E para fechar esse vídeo, trago um dado assim muito importante e chocante na minha opinião. 39,7% dos entrevistados acreditam que Lula não venceu de fato a eleição presidencial. Né, sabe essas fake news que circulam, esses videozinhos que o pessoal faz, que Lula não venceu, não sei o quê? Praticamente 40% dos entrevistados disseram que acham que Lula não venceu. Se acham que Lula não venceu, eles estão achando que foi o quê? Manipulação para dar a vitória para o Lula. 56,4% responderam que acreditam na vitória do Lula. Ah, mas pelo menos a maioria acredita. Me preocupa muito esse altíssimo índice de quase 40% que não acreditam. E 36,8% são favoráveis a uma intervenção militar para invalidar o resultado da eleição, enquanto 54,1% contra e 9,1% não souberam responder. Pessoal, então é isso. Vamos ficar bastante alerta em relação a esses números, como é que eles virão nos próximos meses. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.